que é um relato muito interessante e bem assustador. Assim, eu nunca tinha ouvido falar em um ritual como esse, nem sequer parecido com isso. Bom, a Sarah conta que ela é filha de uma família de classe média alta, eles sempre foram muito bem abastados, ela sempre teve tudo do bom e do melhor, e ela tinha um relacionamento de 5 anos com o noivo dela, que do nada decidiu terminar. Ele disse que não queria mais e terminou com ela. Ela fez tudo para que eles retornassem o relacionamento, mas ele estava decidido a não voltar com ela. E aí, ouvindo conselhos das amigas, ela decidiu procurar uma feiticeira e para fazer uma amarração amorosa. E essa feiticeira explicou para ela que a amarração tinha que estar sendo renovada de tempos em tempos e tarará, tarará. E ela falou que não era isso que ela queria, porque isso era muito fraco, ela queria uma coisa mais forte, ela queria deixar ele nos pés dela. E a feiticeira falou que ela não tinha esse nível de conhecimento para fazer isso de forma segura e ela indicou um mago, que ela falou que era um ancião, era um feiticeiro mais poderoso, tinha um grau de conhecimento muito grande e a Sarah decidiu procurar por ele. E quando chegou lá, ela ficou surpresa, porque ela imaginou que ia encontrar um ambiente assim obscuro e tal, só que não. Ela disse que o lugar era um lugar muito bonito, muito bem apresentável. E esse homem, esse ancião, que é como ela descreve ele, tá, gente? É como ela chama ele. Ela chama ele de ancião. Esse mago, ele era bem apresentável, muitíssimo educado, muitíssimo inteligente, muitíssimo gentil. E ela explicou pra ele o que ela queria. Aí ele falou, amarração amorosa, mas precisa ficar renovando. Aí ela, não quero amarração amorosa. Amarração amorosa é um negócio muito fraco, eu quero uma coisa mais forte. Aí, o que você quer? Ele perguntou pra ela. Aí ela disse assim, eu quero que ele chore, implore pra voltar comigo. Eu quero esse homem nos meus pés. E aí o mago tentou explicar pra ela o risco de fazer isso, que não era uma coisa tão simples e que fazia muitos anos que ele não fazia esse tipo de feitiço, né? E que isso geraria consequências. E ele começou a explicar pra ela. Aí ela, de uma forma bem grosseira, falou pra ele, olha, é o seguinte, eu pago o que você tá cobrando e você faz. Pronto. Aí ela disse que ele olhou dentro do olho dela. E foi o momento que ela sentiu medo, ela sentiu arrepio. Continuando. E ela disse que ele olhou dentro do olho dela. E ela sentiu medo, né? E aí ele disse assim, se esse é seu desejo, que assim seja. E aí marcou o dia pra ela ir lá. E disse pra ela ir com uma roupa de baixo que fosse confortável, porque ela ia precisar se despir, ela ia ficar só com as roupas de baixo, né? As peças íntimas. E ela foi, e ela disse que quando chegou lá, tinham várias velas acesas, e tinha um desenho no chão que não era um pentagrama, não era nada dessas coisas. Na verdade, eram como se fossem várias escritas num idioma que ela não conhecia. E ele pediu para ela deitar em cima dessas escritas, desses símbolos desenhados, né? E ela disse que deitou. E ela falou que ele começou a falar umas coisas em um outro idioma, que ela não sabe que idioma é esse, gente. E ele pegou velas e acendeu essas velas no próprio corpo dela. Como eu falei pra vocês, eu nunca tinha ouvido falar em um ritual assim. Ele acendeu a vela, colocou as velas nos braços dela, nas pernas, na barriga, no peito. Só não na cabeça, né? Só não na fronte. E aí ele começou a falar umas coisas, mandou ela fechar os olhos, ela disse que fechou os olhos, e ele vedou os olhos dela com uma fita, falou pra ela não abrir, e ele vedou pra que ela não conseguisse mesmo abrir, ele disse que ela não podia abrir os olhos de nenhuma forma. E aí ela disse que o que era surreal é que enquanto ele ia falando as coisas, ela sentia como se algo tivesse se mexendo perto dela, como se tivessem pessoas perto dela. E aí ela fala que ela não sentia a cera da vela queimando o corpo dela. A cera da vela derretia, caía sobre o corpo dela, mas é como se ela estivesse anestesiada, ela não sentia nada. E aí, de repente, tudo parou. Ficou um silêncio total. E ele começou a conversar nesses idiomas
como se estivesse falando com outras pessoas, e ela ouvia vozes baixas, assim, como se fossem muitas pessoas falando ao mesmo tempo a mesma coisa. E aí ela foi sentindo algo se aproximar dela e falar, sussurrar no ouvido dela. Só que ela não entendeu, ela tentou gritar e ela disse que é como se ela estivesse numa paralisia do sono. Ela não conseguia se mexer e nem o grito saía. Ela estava incompleto, como se estivesse presa dentro do próprio corpo. E aí ele disse assim pra ela, diga que você aceita. Aí ela disse, foi o que ela conseguiu falar, ela disse, eu aceito. E aí ela fala que ela, foi como se ela tivesse desmaiado, tivesse apagado. Ela não lembra de mais nada, ela só lembra que ela acordou no dia seguinte. E ele deu pra ela 3 dias, ele falou, espera 3 dias, que em 3 dias ele vai te procurar. Eu vou ter que fazer a parte 3. E ela conta que 3 dias depois, ele foi procurá-la, de fato. Ele bateu na porta da casa dela. E ela falou que quando ela abriu a porta, ele chegou na frente dela, se ajoelhou e começou a beijar o pé dela. Vocês lembram que ela falou? Eu quero que ele beije meu pé e implore pra eu voltar. Pois bem, ele começou a beijar os pés dela e implorar pra ela aceitar ele de volta, dizendo que ela era a mulher da vida dele, pedindo perdão, que ele não devia ter feito aquilo. E aí ela disse que ali num picozinho de maldade, porque ela adorou ver aquela cena, ela achou aquilo maravilhoso, ela disse assim pra ele, olha, eu acho que você tá muito gordo. Tá bom parar de comer, hein, pra dar uma emagrecida. Aí ele falou, você quer que eu pare de comer? Tá, você quer que eu emagreça? Eu vou emagrecer. E aí eles retomaram o relacionamento e ela disse que ela tava adorando mandar ele fazer tudo e ele fazer tudo sem contestar. E ela percebeu que no olhar dele havia um vazio, que é como se ele tivesse sido tomado por um parasita, sabe? Não fosse ele, fosse outra pessoa atuando no lugar dele. Ele tava muito diferente. E aí ele começou a emagrecer, a perder peso, e foi internado às pressas. E quando ela foi visitar ele no hospital, ele estava muito abaixo do peso, ela disse que ele falou assim pra ela, e agora, eu tô bem? Eu tô do jeito que você queria? Foi aí que ela se deu conta do tamanho que ela tinha feito. Foi quando começou a cair a ficha dela do que ela tinha feito. E aí ela resolveu procurar o mago de novo. E quando chegou lá, ela estava bem arrependida já, porque ele estava completamente dependente dela, ele não deixava ela em paz um minuto, ela já estava deixando de gostar dele, ela estava preocupada porque qualquer coisa que ela mandasse ele fazia, inclusive parar de comer, inclusive ficou doente por causa dessa brincadeira dela de mandar ele parar de comer, ele foi parar no hospital. Explicou tudo pro mago, o mago calmamente ouviu e disse assim pra ela... ela falou, não quero mais essa amarração amorosa. Aí o mago disse assim, amarração? Querida, eu não fiz amarração. Eu fiz o que você pediu. O que você pediu tá muito além de uma amarração amorosa. Você pediu o domínio sobre outra pessoa. E você recebeu. Você fez o pacto. Aí ele, como é que desfaz isso? Aí ele disse assim, olha, a gente movimentou o mundo poderosíssimo. A gente trouxe à tona seres muito poderosos. Você não tem noção. Eu tentei te explicar o tamanho do perigo que era mexer com isso. Só que você não quis me ouvir. Você exigiu, você bateu o pé e eu trouxe pra você o que você queria. E ele disse pra ela que tentar desfazer, despertaria a fúria desses seres e as coisas piorariam muito pro lado dela. Disse que ele havia mexido com uma magia muito antiga, que apenas os mestres, os magos com nível de conhecimento muito avançado sabiam. Então, a partir daquele momento já não era mais com ele, porque ela fez o pacto. Quando ela disse, eu aceito, ela fez o pacto, já era a ligação, ele fez a ponte, né, a ligação dela com eles, então ele já não podia fazer mais nada por ela. E aí ela disse bem alto, eu não quero mais isso. E aí ele falou assim, mas você não tem mais como fugir. Eles te deram o que você queria, você comprou, foi uma compra, eles te deram, você precisa pagar. E aí ela disse, o que eles querem de mim? Ele falou, a sua servidão. Você precisa sacrificar a partir de agora, você precisa fazer sacrifício, você precisa servi-los.
e eles vão te cobrar isso, você tem uma dívida com eles. E aí ela disse que ela não queria mais, ela disse que ela ia fugir, e fugiu realmente, tentou, pelo menos. E a partir daquele dia, ela conta que começou o tormento da vida dela. Ela começou a ter sonhos, começou a ficar doente, a empresa do pai dela começou a falir, a entrar em falência, ela começou a perder tudo, as notas dela começaram a cair, ela já não tinha mais paz mental, saúde mental para fazer nada, e o namorado no pé dela, todo o tempo ali dependendo dela, se ela não estava perto ele entrava em desespero. E ela começou a sonhar com esses seres cobrando ela, dizendo que ela devia para eles. Quase todas as noites ela sonhava com eles. E aí ela percebeu que ela precisava sair de perto da família dela, porque senão a família dela ia à ruína por causa dela. E ela disse que quando ela saiu de casa, a empresa do pai dela voltou a se estabelecer, a família dela voltou a se estabelecer. Só que nada para na mão dela, nada. Qualquer coisa que ela receba de trabalho que ela faça, dinheiro que chegue para ela, voa como vento. Ela diz que ela não sabe como. Gente, ela fala que ela não consegue prosperar por nada. Por nada. O namorado, parece que a família entrou pro espiritismo, parece que ele tá sendo ajudado pelo espiritismo, e ela diz que ela tem muito medo de tentar procurar ajuda e enfurecer mais ainda esses seres e eles acabarem ficando com raiva dela e levando ela. Então, é esse o relato, tá? Ela pediu alguns conselhos, ela disse que já se considera morta, que a vida dela tá acabada.